Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pregar aqui hoje a maior vitória do crente. E eu quero despertar você para algo. E confesso que fiquei num conflito ali. Até o pastor que estava comigo falou: rapaz, eu estou sentindo de Deus. Eu vim assim com mais 5 mensagens. Eu vou para o culto com mais 5 mensagens. E eu fico observando o que Deus está fazendo. E aí o Espírito Santo fala comigo. É essa. Ele não me dá a mensagem, ele me dá o tema. Aí eu tenho várias mensagens do mesmo tema. E hoje eu quero falar sobre o retorno iminente de Cristo. Você vai abrir a sua Bíblia em Lucas 17, no verso 28 a 30. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. No verso 30, observe como você está lendo. E acontecerá, observa a palavra de Jesus, exatamente assim. Como é que você leu aí? No dia em que Ló saiu, choveu fogo e destruiu a cidade. Jesus disse: e acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Primeira coisa que você aprende: está claro que a igreja sai primeiro antes da destruição. Jesus disse: é exatamente assim. Segundo, está claro que vai haver uma destruição depois que a igreja sair. Está claro ou não? Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, pregue a cada um de nós, em nome de Jesus. Sobre a mensagem, o retorno iminente de Cristo, parece que temos um blackout em nossa mente sobre o tema. Vivemos como se Jesus não fosse voltar. Agimos como se tivéssemos 100 anos de vida. Se Jesus não arrebatar a igreja nos próximos anos, você deve se lembrar que tem um outro tipo de arrebatamento que também é secreto e eminente, chamado morte. Jesus pode não arrebatar você nos próximos anos. Ele pode não voltar para toda a igreja nos próximos anos, mas ele pode voltar só para você nos próximos anos. Isso se chama morte. Eu estou numa sensação de expectativa muito grande. Eu durmo como se fosse acontecer a qualquer hora. Os sinais têm mostrado isso. As profecias têm indicado isso. As ideologias, os avanços das leis contra cristãs têm demonstrado isso. O avanço e o crescimento da igreja também tem demonstrado isso. O evangelho sendo anunciado a todas as nações tem mostrado isso. A mídia tem mostrado isso. Os pactos selados, os acordos de paz, ou também as sombras da guerra, têm mostrado isso. Novas doenças, novas pestes, têm mostrado isso. Eu costumo dizer que todas as profecias estão se cumprindo nesse exato momento, simultaneamente, em todo o globo. Em parte do globo você tem as guerras. Em parte do globo você tem a perseguição aos cristãos. 50 mil cristãos morrem, assassinados, degolados, queimados por ano, simplesmente por servirem a Cristo. Hoje no globo nós temos mais assassinatos de cristãos do que de qualquer outro meio. Morre-se mais cristão na nossa época do que na época da igreja primitiva, gente. Você sabia disso? Morre mais cristão em nosso tempo que na época de Paulo,
Quem assistiu o filme de Paulo viu cristãos crucificados, queimados. Se você não assistiu, vai spoiler, problema seu, já era tempo de assistir. Cristãos queimados, crucificados em Roma. Isso é pouco diante dos 50 mil cristãos que são assassinados por ano em todo o globo terrestre, e não temos nenhum pronunciamento de ONU, de Papa, de seu ninguém. Até pastores fazem silêncio às vezes. Em todo o globo nós vemos perseguição aos cristãos, em todo o globo nós vemos apostasia. Sempre onde tem um grande avivamento, tem também um grande desvio. Em parte do globo você vê o esfriamento da igreja. Se você vai na Europa, é assustador o número de igrejas escritos dead churches, igrejas mortas. Eu estava pregando há 2 semanas nos Estados Unidos, e hoje 90% das igrejas americanas são obrigatórias em seus cultos ter uma sessão de 3 a 5 minutos de yoga na hora do culto. Apagam-se as luzes, fazem silêncio, põem a música zen e fazem a meditação com contexto de yoga. Dizem que vão receber melhor o resto do culto. Nos Estados Unidos, você não pode ser mais um pastor, na maioria das igrejas, se você não tiver um treinamento de 2 coisas: hipnose terapêutica. Paga-se e fazem o treinamento. O pastor tem então hipnose terapêutica de manipulação em massa, nós sabemos que é, mas eles não chamam disso. E PNL, programação neurolinguística, de reprogramar as pessoas pela fala e também de leitura corporal. Isso é muito bom. Digo a você que isso é muito bom no dia a dia, no trabalho e etc. Mas no público é diferente, irmão. Escuta o que eu vou te dizer. Na igreja que eu sou pastor, eu tenho vários coaches. É maravilhoso. Aqui nós temos eles. É muito bom você ter coaches para lidar com os empreendedores, com os desafios do dia a dia. Mas eu quero morrer sendo chamado de pregador. Eu fui chamado para uma coisa. Coach é uma profissão, pregação é uma vocação. O coach exalta e levanta o seu ego, a pregação mata ele. O coach ganha o preço, o pregador tem que pagar o preço. São 2 coisas distintas. O coach é como um médico, como um juiz, como um advogado. É uma profissão muito bem-vinda nos dias de hoje, onde temos tanta confusão emocional. Mas aqui no altar é poder de Deus. Aqui no altar não tem programação, aqui no altar é Espírito Santo. Aqui quem convence é o Espírito Santo, não é linguagem corporal, não é programação neurolinguística, não é manipulação em massa nem hipnose. É o poder do Espírito Santo. E nada pode substituir isso. Mas nós temos muita confusão emocional. Então eu acredito que Deus tem levantado homens e mulheres com essa profissão, que são bem-vindos, mas não é pregação. Isso tem que ficar cada coisa no seu lugar. E o que me assusta nos dias de hoje é que a pregação já não surte mais tanto efeito. Todas as coisas indicam, todas as coisas apontam para o retorno de Cristo nessa época. Todos os sinais, todas as profecias apontam para o retorno de Cristo no nosso tempo. Os desvios, a proliferação de doenças, a apostasia, a perseguição, o esfriamento. De um lado a igreja cresce, do outro lado ela diminui. Em um lado do globo a igreja explode, em outro lado do globo ninguém mais quer ser crente. Esfriamento de um lado, avivamento do outro, perseguição do outro, liberdade cristã do outro, porém doença do outro, fome do outro, etc. Você percebe que todas as profecias estão se cumprindo agora. Sobre o tema, observe, o arrebatamento é claramente um evento singular no Novo Testamento. De acordo com o apóstolo Paulo, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios capítulo 15,
Também em João capítulo 14, nós encontramos termos como sair da terra de maneira repentina. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, seremos glorificados. Ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, é de fato um evento singular. E ele descreve o quê? Ele descreve o arrancar da igreja. A palavra arrebatamento já sugere que será um arrancar. Arrebatamento não é a volta de Cristo. Arrebatamento é o arrancar da igreja. No arrebatamento ele não volta. No arrebatamento é a igreja que sobe. Ele vem só nas nuvens e chama a igreja. E de repente, num abrir e fechar de olhos, em todo o globo terrestre, todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo desaparecerão na mesma hora. De dia no Japão, de noite no Brasil, ou vice-versa, ou em outros lugares, milhões de pessoas, sejam dirigindo ou dormindo ou trabalhando acordado, vão sumir. Isso não é um relato hollywoodiano, isso não é um relato apenas de filme, isso é uma verdade bíblica. A qualquer hora, pessoas irão sumir do globo terrestre, os milhões. E como que funciona isso? Todos nós que estamos em Cristo seremos tomados, arrancados da terra, de repente, repentinamente. E a pergunta que se faz é: quando acontecerá o arrebatamento? Tem como prever esse dia maravilhoso? De acordo com Romanos 11, 25, diz que o arrebatamento acontece quando terminar o tempo da igreja. Meus amados, observa isso. A igreja tem um tempo determinado para ela aqui na terra. Tudo tem um tempo determinado de início, meio e fim. O nome disso na teologia é dispensação. Escute bem o que eu vou te dizer. A palavra dispensação é administração de uma casa. Quando você lê na Bíblia o termo dispensação, entende-se que dispensação é um termo que só serve para Deus. Para nós é era, para Deus é dispensação. Nós temos 7 eras da igreja, 7 dispensações de Deus. Dispensação não é tempo, dispensação é período. Quando lê a palavra dispensação, você deve observar que é um termo dado para como Deus administra as suas coisas, dele, reservado para ele. Então, uma dispensação não é necessariamente um tempo contado. Uma dispensação é necessariamente um período para acontecer algo que Deus diz que tem que acontecer. Isso pode durar 400 anos. Ou a outra dispensação pode durar 1000 anos. Outra pode durar tantos anos. Por exemplo, uma dispensação precedente à lei foi 430 anos. A da lei, 1250 anos. A da graça já passou de 2000 anos. Ou seja, nós estamos no período. O termo é período. Quando você lê 7 dias na Bíblia, entende-se por período. Deus não tem dia, nem semana, nem mês, nem ano. Ele tem períodos, porque Deus não conta o tempo, ele vive fora do tempo. Nós contamos o tempo que caímos. Então nosso tempo é cronos, é contado. Então nós temos na Bíblia 7 eras, 7 dispensações, 7 alianças e 7 juízos. Escuta, das 7 eras,
Nós estamos na 7ª, não tem 8. Das 7 alianças, nós estamos na última. Eu digo última porque ela é antes do arrebatamento, depois é a eterna. É a última aliança antes do arrebatamento, a da cruz. Das 7 dispensações, nós também estamos na última, porque a próxima é a do milênio, também depois do arrebatamento. Agora preste atenção. De 7 eras estamos na última, a de Laodiceia. De 7 alianças estamos na última, a da cruz. Não vou contar outra porque é depois do arrebatamento. De 7 dispensações estamos na última, antes do arrebatamento, que é a dispensação da igreja e da graça. Não restando tempo para uma nova era, escuta, não restando tempo para uma nova era, para uma outra aliança, para uma outra dispensação. Ou Jesus volta nessa era, ou vamos ter que reescrever a Bíblia. Nós estamos caminhando sobre as páginas da Bíblia. Nesse exato momento, você está caminhando sobre profecias. Tudo que Deus tinha que fazer com a igreja, Ele já está fazendo agora. Todas as profecias com a igreja já estão se cumprindo agora. O grande avivamento já está vindo, a grande colheita já está vindo, os grandes milagres já estão acontecendo, o grande esfriamento do outro lado já está acontecendo. Todas as profecias com a igreja estão se cumprindo na era e na dispensação da igreja. Então, quando acontece o arrebatamento? De acordo com Paulo, quando terminar essa era. Então vamos lá. Jesus diz: é para o bem de vocês que eu vá, porque se eu não for, o outro não vem. Termina-se o período da atividade do Filho. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo só veio porque a igreja veio. Entendeu? Ele veio e inaugurou a igreja. Ele não pode ser dado para o mundo. O Espírito Santo nada tem a ver com o mundo. João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e habita dentro de vós. Você percebeu? O Espírito Santo veio, inaugurou a igreja e está na igreja. A dispensação da igreja é também a do Espírito Santo. Jesus disse: se eu não subir, ele não vem. Agora escuta. Para o Espírito Santo descer, Jesus teve que subir. Para Jesus voltar, o Espírito Santo terá que subir. E Paulo fala que ele irá subir. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, diz: o ministério da iniquidade opera e aguarda ser tirado aquele que o detém. Jesus teve que subir para começar a dispensação da graça, a era da igreja, o tempo do Espírito Santo. A igreja terá que subir, o Espírito Santo terá que subir para começar uma outra era, com uma nova dispensação. E o Espírito Santo sobe. E sabe por que ele sobe? Porque ele não habita em prédios, ele não habita em coisas, ele habita na igreja. Ele sobe porque a igreja sobe. Então, literalmente, o arrebatamento acontece quando termina o tempo da igreja. Romanos 11:25. Em segundo lugar, o arrebatamento acontece quando completa o número dos salvos. Apocalipse 6:10. Vamos ler esse texto, ele é muito importante. Apocalipse 6:10. Eles exclamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro,
esperarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue. Olha o verso 11. Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais de tempo. Agora olha o que você está lendo. Até que completasse o número dos que haviam de ser mortos pela palavra de Deus. Eu e você não sabemos, mas há um número exato de pessoas que devem ser salvas. Em algum lugar do globo, em algum momento como o de hoje, quando o último entrar para a salvação, que tem o seu nome escrito no livro da vida, e Jesus passar o olho limpo, epa, é esse? Nesse momento acontece o arrebatamento, nesse momento a trombeta soa. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós pregamos para que todos sejam salvos, nós evangelizamos, nós fazemos missões, mas Deus sabe, em toda a sua presciência, quem é o último a entrar para a salvação. E a Bíblia deixa bem claro que o arrebatamento acontece no exato momento em que o último salvo entrega a sua vida a Jesus. De acordo com esses dois textos, quando a igreja tiver completado o seu número, de acordo com esses dois textos, quando terminar o tempo da igreja gentílica, e é fato que chegará uma totalidade do tempo, é fato que chegará um momento em que ficará difícil para a igreja aqui. Alguém diz, pastor, a gente não pode levar a Bíblia à letra, senão a gente não vai viver. A ideia é essa. Eu acho que você não entendeu ainda. A ideia é exatamente essa, que vai chegar a hora que o mundo vai ser uma contradição à sua fé, a tal ponto de você nem dar um respiro, a não ser que descumpra as ordens de Deus. Chegará o momento em que o último eleito, salvo, que o Senhor na sua presciência sabia, entrará, se converterá, receberá um folheto, assistirá um programa de televisão, ouvirá um programa de rádio, virá no culto da vitória, na hora do apelo virá à frente, aquele pode ser o último. Será que não é hoje? Será que não é nesse culto aqui hoje que o último irmãozinho, a última irmãzinha vai vir e vai falar, Senhor, eu te recebo no meu coração? Você já imaginou se fosse hoje? Se hoje foi o dia desse dia, na mesma hora a trombeta vai soar e nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo chama essa mensagem de bendita esperança. Escuta o que eu vou te dizer. Dos 27 livros do Novo Testamento, a mensagem do arrebatamento só não está em 3. Dos 27 livros do Novo Testamento, a mensagem do arrebatamento está em 24. Todos os apóstolos pregavam sobre isso, e a maioria deles criam que era no seu tempo. Foi Paulo que veio e organizou dizendo, irmãos, não quero que presumais em vossos corações, como se o dia do Senhor já tivesse vindo. Paulo está dizendo, ele vai voltar lá na frente, não é no nosso tempo. Porque eles vendiam suas coisas, eles imaginavam que era naquela época. Todos os teólogos, pregadores responsáveis estão cansados de dizer que toda geração que não espera Jesus na sua geração, ela se perde. Então, como isso acontecerá? Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. Eu acho pouco provável, porque nós não estamos numa corrida. Você sobe e volta na hora. Não é uma corrida. Algumas coisas precisam acontecer com a igreja. A igreja passa por algumas fases. Ela hoje é noiva.
ela entra no céu como noiva. De acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 1, o céu se abre, a noiva sobe. Apocalipse 19, versículo 7, lhe é dado vestes brancas, ela se casa. Apocalipse 19, versículo 11, o céu se abre e agora não tem mais uma noiva descendo, um exército desce. Zacarias capítulo 14, no versículo 15, diz que o Senhor vem com seus anjos. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido em duas partes. Um rio vai passar por baixo, para a direita e para a esquerda, e diz: e virá o Senhor meu Deus, e toda a sua igreja consigo, todos os seus santos consigo. Essa igreja que já estava lá no céu, vai descer com o Senhor no Monte das Oliveiras, para livrar Israel da extinção. Nós, como igreja, não estamos esperando o anticristo. Não é o aparecimento do anticristo que nos importa, é o aparecimento de Cristo nas nuvens. Então eu acho pouco provável, por vários motivos. Fique atento. O arrebatamento não é um mover que começa no céu. O arrebatamento é um mover que começa na terra. A volta de Jesus não é um mover que começa na terra. A volta de Jesus é um mover que começa no céu. No arrebatamento, é a terra que trabalha. Todos os sinais são na terra. Princípio de dores, guerras, fomes e terremotos, é a terra. Na volta de Jesus, é o céu que trabalha. Todos os sinais são no céu, estrelas, sol, lua e etc. No arrebatamento, a igreja sobe. Na volta de Jesus, a igreja desce. No arrebatamento, ele vem para os seus. Na volta de Jesus, ele vem com os seus. O arrebatamento é de consolo. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:18, consolai-vos uns aos outros com isso. A volta de Jesus é de lamento. Apocalipse 1:7, virá o Senhor e todo o povo, todos os olhos da terra, todas as tribos o verão, até mesmo os que os transpassaram, todos se lamentarão. Você percebeu? O arrebatamento é a bendita esperança. O arrebatamento é a nossa alegria. Aqueles que estão aqui hoje desanimados, que estão aqui hoje massacrados, que estão aqui hoje de uma maneira assombrosa pela pressão da vida. Talvez você descobriu uma enfermidade, talvez você foi mandado embora, talvez seu casamento foi destruído. Tem crentes aqui hoje que estão sendo esgotados. Eu vou te dizer que lá no céu não tem doença, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem angústia, lá no céu não tem pressão. A Bíblia te diz que lá não haverá mais dor. Ele vai arrebatar. Está chegando a hora que a sua dor vai acabar. Está chegando a hora que a sua depressão vai sumir. Está chegando a hora de se encontrar com o seu amado face a face, e que você vai ouvir a palavra: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para ti antes da fundação do mundo. Entre para o gozo do seu Senhor. Por isso que Paulo diz: os que esperam no Senhor somente nessa vida são os mais miseráveis de todos. Igreja, é hora de acordar do sono. Porque quando você pega Mateus 25:10, temos a parábola das virgens. E ali você tem 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. Ambas são igreja. Uma coisa que separa a igreja uma da outra é uma pequena palavra: sabedoria. Uma é louca e a outra é sábia. Aqui hoje nós temos gente sábia e gente louca.
A loucura ali é a inconsequência de não estar pronto para o dia do arrebatamento. Então tem parte da igreja inconsequente, vivendo como se a trombeta não fosse soar a qualquer momento. Deixa eu te dizer, não há profecias para você esperar para o arrebatamento. Entenda duas coisas importantes. Deus não se sente obrigado. Esperar a igreja estar preparada. Na parábola das virgens, as 10 estavam despreparadas, dormindo. Você se esqueceu que até as sábias dormiram? A Bíblia não diz que o noivo esperou elas estarem preparadas. Ele veio. Por isso que Jesus diz: acautelai-vos, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Jesus não vai esperar a noiva estar pronta. Ele vai vir para os que estiverem prontos. Segunda coisa que você precisa entender sobre arrebatamento. Jesus nunca disse que o mundo todo teria que se converter. Ele disse que o evangelho deveria alcançar o mundo todo. Agora, esse ponto, ele é missiológico. Ele é ortopraxo. Ele nos ensina coisas impressionantes. Por exemplo, quando Jesus disse: e o evangelho será pregado a todo mundo. Primeiro, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... Então escute um ponto missiológico de mapeamento bíblico aqui agora. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra norte, é ao norte de Israel. O centro geográfico da Bíblia é Jerusalém. Quando Jesus disse confins da terra, ele não estava falando da África. Ele quase nasceu na África. Ele não estava falando do Oriente Médio, ele estava nele. Ele não estava falando da Europa, do Império Romano, ele estava sob o domínio do Império Romano. Quando Jesus disse que o Evangelho, escuta, chegaria aos confins da terra, e Paulo diz que o Evangelho teria que voltar para os judeus, diz que o Evangelho teria que correr o mundo todo e voltar para o Oriente. Aonde Jesus estava quando ele disse isso? No Oriente. Aonde seriam os confins da terra que Jesus disse? É simples. Nós estamos no evangelho dos confins da terra. Não precisa ser muito inteligente para saber isso. O evangelho já está dando a volta. Quando é que o evangelho volta para o judeu? Quando a igreja gentílica for arrebatada. O evangelho dos confins da terra já chegou. O evangelho já chegou na Oceania. O evangelho já chegou no Brasil. Você sabia que o Brasil durante muito tempo era chamado o quinto dos infernos? Ou então o fim do mundo? Você sabia que o Papa Francisco recebeu o título de Papa do fim do mundo? Isso é um trocadilho até espiritual. Mas ele recebeu esse título por estar longe. É aqui que é longe, irmão. Lá que é o mundo início. Lá que é o crescente fértil. É aqui que foi o último a ser descoberto. Aqui é o confins da terra. Quando Jesus disse, o evangelho iria começar aqui, Judeia, Samaria, e chegaria a lugares que vocês não sabem. Confins da terra, é aqui. Escuta o que eu vou te dizer. Nós ainda vamos viver o sopro de um último grande avivamento. Nós ainda não vimos a grande colheita assombrosa que o Senhor tem nos confins da terra. Nós ainda não vivemos nem a gota desse último avivamento. Esse último avivamento precisa vir, porque é esse último avivamento que vai separar bodes de ovelhas. Você não pode esquecer que no meio do avivamento pentecostal, o fogo de Deus que batizou os apóstolos matou Ananias e Safira. O fogo que purifica a prata queima a madeira. Deus não tem dois fogos. O fogo que purifica o ouro do céu é o que queima no inferno. É o mesmo fogo. Por isso que Paulo ora chama o fogo de Deus de fogo purificador, ora chama o fogo de Deus de fogo consumidor. É o mesmo fogo. O Espírito Santo
que vai derramar na igreja nos últimos dias, vai purificar a noiva e vai queimar madeira, feno e palha. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Quantos de nós estamos prontos para esse fogo? Porque o fogo de Deus para o salvo levanta ele, purifica ele, transforma ele, salva ele, faz ele despertar. O fogo de Deus para a madeira queima. Por isso que ele é aquele que anda com uma peneira para peneirar entre o verdadeiro e o falso. Por isso que o arrebatamento é extremamente importante, mas é justamente por causa do arrebatamento que vem o anticristo. Ele aparece no globo justamente para dar a resposta ao caos provocado por um evento chamado arrebatamento. Antigamente cantava uma canção assim: vem aqui, Marquinhos, vem aqui, correndo, Marquinhos, para correr, tá devagar. Você está pior do que eu, Marquinhos. Cantava uma canção assim: Marquinhos, dói. Lembra que eu fazia assim? Na época do pai do pastor Zé, que tem alguns anos de idade, o pastor Firmino foi diácono na Arca de Noé, né? E o meu pai foi obreiro. Cantava assim, ó: o mercado está vazio, seu trabalho, o martelo, quem sabe, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta. Pode ser agora, hein? Faça o coral. O rei, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei, aleluia. Esse dia é o dia mais importante para a igreja. Toda a igreja, em um tempo passado, quando queria ganhar almas, pregava a volta de Jesus. Sempre quando tinha um não crente numa igreja, pregava-se a volta de Jesus. Eu conclamo a igreja aqui nessa noite a esperar a Jesus nessa madrugada. Jesus não vai voltar daqui um mês. Eu não estou esperando Jesus voltar daqui 10 anos. Eu não estou esperando Jesus voltar. Tem gente que fala: pastor, você acha que Jesus volta daqui a 30 anos? Irmão, você é louco. Eu estou esperando ele voltar essa noite. Pode ser agora, igreja amada. Pode ser nesse momento. A trombeta vai soar, você será salvo, você foi lavado e remido no sangue. Eu preciso entender. Por isso que Paulo usa os termos no abrir e fechar de olhos. Por isso que Paulo usa os termos, a palavra é arrebatamento, quer dizer arpax, ou arpásio, significa arrancado. Você será arrancado da terra. Por isso que a Bíblia usa termos. Em Mateus 24 e 37, como foi nos dias de Noé. Preste atenção.
Há uma pesquisa aí. Eu li eu entro no avião, fico lendo revistas e etc. E eu vi uma pesquisa interessante, que saiu um livro nos Estados Unidos, que todo mundo, desde quando ele nasce até o dia que ele morre, de cada 10 pessoas, 8 não muda seus hábitos. Ele aprende um jeito de dormir na cama, ele dorme daquele jeito. Jeito de comer, jeito de vestir, lado da cama, jeito de dirigir. As pessoas não mudam. As pessoas acostumam. De acordo com essa pesquisa, todo mundo morre do jeito que sempre foi. Eu me preocupei. Sabe por quê? Eu trouxe essa pesquisa para a nossa realidade. Sabe o que essa pesquisa está dizendo? Que de cada 10 irmãos aqui, se você não estiver pronto para a volta de Jesus hoje, a chance de você não estar pronto no dia que a trombeta soar é de quase 100%. Porque você estará sendo e vivendo e fazendo exatamente o que você está sendo, vivendo e fazendo hoje. Não será um dia estranho. Será um dia como outro qualquer. Você vai levantar, dispensar o filho para a escola, vai arrumar a casa, vai sair para o trabalho, o irmão vai trabalhar. Será um dia comum. Imagina você. O que você está esperando para passar a se consagrar? Porque Jesus não vai arrebatar crente, irmão. Não são os crentes que serão arrebatados. São aqueles que estão lavados e remidos. São os preparados. Aqueles que estavam prontos, com as suas talhas cheias de óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Jesus não vai voltar para quase santo, para quase crente, para quase convertido. Ele vai voltar para aqueles que estão cheios de Deus, com paixão pelo Espírito Santo, esperando esse dia. Para aqueles que estavam dizendo: Maranata, 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 Maranata. Antigamente cantava assim, ó: Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Mais alto. Ó vem, ó vem. Só quem quer subir vai gritar bem alto: Maranata, Maranata, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Eu sinto como se fosse hoje. Então subiremos, contigo estaremos no grande dia em que tu virás. Ômega, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem. Pode ser agora. Eu não quero que Jesus volte porque o mundo é ruim. Eu quero que Jesus volte porque eu nunca ouvi face a face. Jesus disse: bendito sois vós que não viram, mas creram. Está chegando o dia de você olhar no fundo dos olhos dele e dizer:
eu te aceitei na minha vida. Foi por ti que eu entreguei a minha alma. Eu vou fazer o apelo, claro. E eu sei, eu vou fazer 3 apelos aqui hoje. 3 apelos importantes. O primeiro apelo é de uma importância muito grande. Pastor, o que eu tenho que fazer para subir nesse evento? Você precisa entregar a sua alma a Jesus. Por isso que eu fiz o possível de não usar termos acadêmicos, teologizar, aprofundar na escada. Eu tentei fazer a pregação do arrebatamento, para todos entenderem. Quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma e a sua vida a Jesus? Aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Vai levantando a mão que eu vou orar. Quem quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta a mão. Levanta a mão que eu quero orar. Faça isso. E agora eu vou fazer o segundo apelo. O segundo apelo. Quem está aqui afastado, mas você tem seu nome no livro da vida. Você sabia que tem gente que está cansado do mundo, com saudade da salvação? Imagina, tem pessoas que chega dia de ceia e choram. Tem gente que chora com os hinos que cantavam na ceia. Não fique chorando. Terceiro tipo de gente que eu vou chamar. Tem gente que Satanás tira da igreja a cada 2, 3 anos. Tem gente que não consegue parar numa igreja mais de 3 anos. Sabe por quê? Porque psicologicamente falando, todo relacionamento só dura depois de 5 anos. Se você tiver uma amizade com uma pessoa, durar 5 anos, pode ser que seja para a vida toda. Até 3 anos não pode considerar amigo. Então Satanás deixa você ficar numa igreja 2, e deixa você amar aquela igreja, porque depois, se você sai, a decepção é maior. Então eu quero romper esse ciclo. Eu quero que você rompa com esse ciclo. Eu vou chamar aqui à frente, e você tem que ouvir a voz do Espírito. Eu falo pelo Espírito. Todas as pessoas, pastor, eu sinto que eu não consigo, alguma coisa acontece. Eu não tenho ultimamente ficado numa igreja há mais de 3 anos. Alguma coisa acontece, eu não paro. E aí eu não consigo criar raiz, não sei se é decepção, defeito, mas eu queria parar. Eu quero orar por esse tipo de gente aqui hoje. Eu sinto de Deus que tem uma oração a ser feita, para que você quieta, para que você espere o Senhor voltar, porque senão pode acontecer de numa dessas suas andanças você está dormindo. Todos que não conseguem, são bons crentes, amados crentes, mas não conseguem ficar mais de 2, 3 anos numa igreja. Puxa na sua memória. Pastor, eu puxei agora, eu não fico mais de 3 anos numa igreja. Todos, não é um pedido, é uma ordem de Deus. Você deve vir aqui à frente agora, que eu vou fazer uma oração. Eu vou romper esse ciclo de insatisfação, e nunca mais o diabo vai tirar você. Todos que não param, tem muita gente aí, ó. Não minta para Deus, não desobedeça. Vem aqui à frente agora. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Vamos fazer? Ele é o próprio Deus que vive em mim. Tem mais gente. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome, é. Tem mais gente aí. Maravilhoso. Pega toda a sua família e venha. Glória ao príncipe da paz. Você vai levantar a mão e cantar bem alto. O céu,
toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos, leva-nos em suas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. O Espírito Santo me manda insistir ainda. Tem gente aí que gosta de desobedecer a Deus, depois não reclame porque as coisas não funcionam. Eu estou falando por Deus, irmão. E se não for, aí tu tem que pagar para ver. Paga. Se eu estou falando que Deus quer romper um ciclo aqui hoje, meu irmão, é sério. É sério. Tem gente aqui triste, decepcionado com a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado. Só tem uma maneira de curar isso: perdão, não tem outro. Hoje é noite de dar um fim no ciclo passado. Você não consegue ficar mais de 3 anos numa igreja, puxou na memória, nas últimas igrejas não passou de 2, 3 anos, tu tem que vir aqui agora, porque a oração que eu vou fazer vai repreender um ciclo. Satanás não quer que você crie a raiz, ele não quer que você esteja plantado. Eu vou dar 1 minuto para você vir. Tu tem 1 minuto para vir. É só 1 minuto. Toma. Aleluia. Tem mais gente. A timidez, a vergonha não deixa. Ninguém está aqui para julgar. Eu estou dizendo que isso é culpa do diabo, não é culpa sua. Todo mundo aqui quer ficar plantado no lugar, mas não consegue. Olha quantas pessoas, irmãos. Eu vou chamar quem está aqui sem congregar. Pastor, eu estou procurando uma igreja. Eu quero orar por você. Deus está mandando chamar. Vem aqui à frente. Deus vai te iluminar. Tem gente aí sem congregar? Vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Pode vir. Obedeça a voz do Senhor. Vem. Hoje quase você não manda o povo aceitar Jesus, não. Você converte crente. Olha aí o tanto, ó. Tem mais gente aí, tem mais gente. Sabe, Satanás é um demoniado, gente. Olha o tanto de gente. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. Vamos fazer o coral. Foi na... Que coisa linda. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Todos que estão aqui, põe a mãozinha no coração. É porque você não está vendo eles de frente. A lágrima cair, o desespero para ser plantado num lugar. Satanás está criando uma igreja. A igreja dos ofendidos é dele. Ele é o pastor dos ofendidos. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos seriam ofendidos, é o termo para escandalizado,
iriam ferir uns aos outros. Você entendeu o texto? A igreja dos escandalizados, primeiro as pessoas escandalizam, e depois passam a se ferir. É o que a gente vê na internet, a degladiação de ideias e religião. Primeiro se decepcionam, e depois passam a ferir uns aos outros. Não foi isso que Jesus disse? Nos últimos dias, muitos iriam se escandalizar, se ofender, se ferir, e ferir uns aos outros. Essa é a igreja hoje. Sabe quantos membros tem essa igreja? 5 milhões de membros, de pessoas escandalizadas, decepcionadas, sem igreja. São os escandalizados, os ofendidos e os feridos. O pastor dessa igreja é o diabo. Ah, mas Jesus é o meu pastor. Não, não é não. Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não é meu discípulo. 1 de João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, quem não come da carne, não bebe do sangue, querido, se você não estiver em comunhão com o corpo de Cristo, você não é corpo de Cristo. Sacou a ideia do diabo aí? O segredo do diabo é fazer você não tomar da ceia, porque a igreja é lugar de se ofender um com o outro irmão. Porque se o outro irmão não ferir você, você não exerce, não constrói o fruto do Espírito que está ali faltando. Então a igreja é lugar de arestas serem apuradas uns com os outros. O seu defeito trata o meu defeito. O nome disso é igreja. Ser igreja de internet é fácil. Não tem que pedir perdão para ninguém, não tem que perdoar ninguém, não tem que ofertar, não tem que dizimar, não tem que pedir conselho para pastor. E fica com esse papo de dizer: Jesus é meu pastor. Se fosse, você amaria a igreja dele, porque Jesus disse: tu me amas? Se tu me amas, cuida, apacenta a minha igreja. Quem ama Jesus, ama a igreja de Jesus. Ama a igreja não é parede, igreja é pessoas. Pessoas, igreja toma ceia. Pessoas, igreja congrega. Pessoas, igreja vai para o templo. Ah, mas templo é quando... Não, Jesus disse: a minha casa. Ele não está falando de pessoa. A minha casa, prédio, é chamado casa de oração. Isso aqui pode não ser igreja, mas é casa de oração. Entendeu? Jesus não chamou isso aqui de prédio, pedaço de chão. Ele chamou isso aqui de casa. Ele não disse é chamada no templo, ele disse será chamada casa de oração. Não brinca com lugar de culto não, viu, irmão? Aí isso é religiosidade. Foi Jesus que disse: não vai falar com ele, vai lá e briga com ele, faz favor. Minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. O que é esse lugar? Leve a sério congregar, irmão. Leve a sério ceia. Leve a sério culto. Leve a sério pastoreio. Leve a sério o irmão que está do seu lado. Aí você faz parte do rebanho de Cristo. Sabe o que me assusta hoje? Esses desigrejados vão na internet, procuram pastores que alimentam o ego deles, que só falam o que eles querem. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Então leve a sério o rebanho de Cristo. Leve a sério a obra de Cristo. Amém? Põe a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, a minha vida, aqui nessa noite. Agora deixa eu orar. Pai, eu rompo agora um ciclo que não deixa esses irmãos criarem raiz, que não deixa esses irmãos permanecerem. Que possa haver cura onde há o coração ferido. Que cada um deles assuma um compromisso e uma responsabilidade de não se ofender a despeito de quem ofende. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Quem ofendeu e quem se sentiu ofendido. O que ofendeu vai prestar conta. Eu me comprometo a não me ofender mais. Em nome de Jesus.